Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Lohan quer sair e Mbappé aceita vender 80% do atacante no Flamengo por 62 milhões de reais. Propostas recusadas. O mercado da bola segue em alta e o Flamengo pode confirmar uma venda em breve. Lohan interessa ao CSKA, que agora tenta convencer os cariocas quando se trata da questão dos valores, pois ainda não existe um acordo. Vale lembrar que os russos já ofereceram 8 milhões de euros, 50,3 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do garoto, mas não obteve êxito. Inicialmente havia sido recebido a proposta de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, que foi rechaçada. Lohan quer sair do Flamengo. Conforme apurou o portal UOL, o jovem tem interesse em sair, fazendo com que os cariocas estejam abertos à negociação. Depois de aparecer bem com Tite, perdeu espaço atualmente e quer jogar com mais frequência. De qualquer forma, Luiz Eduardo Batista segue analisando com calma e bate o pé nos valores, levando em consideração que o mais querido é dono de apenas 70% dos direitos do atacante, enquanto o Madureira tem os outros 30%. Aparentemente, o jovem não está incluído nos planos do técnico Felipe Luiz neste momento. Até porque o rubro-negro não estaria aberto a propostas caso fosse uma peça considerada essencial ao elenco. Flamengo aceita vender, mas pede alto. Para aceitar uma venda imediata, o Mengão fez uma contraproposta, quer 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador, algo que vem sendo analisado pelo CSKA. Vale lembrar que Lohan renovou o contrato em agosto até 2029, com a multa subindo para 100 milhões de euros, mais de 629 milhões de reais na cotação atual. Observado por grandes da Europa, nunca conseguiu dar o retorno esperado atuando pelos profissionais. Felipe Luiz aprova e Flamengo oferece contrato de 4 anos para assinar com Vitão, zagueiro do Internacional. Flamengo vai contratar mais reforços? A diretoria do Flamengo vem trabalhando com o objetivo de fortalecer e qualificar o elenco para o decorrer da temporada. Desta forma, além de buscar a chegada de jogadores, vem realizando uma faxina internamente. Isso porque a intenção é liberar atletas que estão fora dos planos do mais querido para 2025. Com isso, José Botto já acertou a saída de 3 jogadores, são eles, Pablo, Thiaguinho e Lohan, para poder assim, focar nas prioridades da equipe para o ano. A chegada de um zagueiro se tornou prioridade após a saída de Fabrício Bruno, que foi negociado para o Cruzeiro, e Davi Luiz, que deixou a Gávea após o fim do contrato. Desta forma, um nome que foi aprovado nos bastidores foi o de Vitão do Internacional. Acordo está fechado? Conforme informações do jornalista Vene Casagrande, diante do contrato longo e do ótimo salário, os representantes do jogador veem como uma ótima opção para a carreira. Por conta disso, vem trabalhando para acertar o acordo e para que isso aconteça vão se reunir com a diretoria colorada. Flamengo não desistiu do Vitão, continua tentando. O Flamengo recebeu informações dos empresários do Vitão que eles vão se reunir com o Internacional para tratar dessa possibilidade de uma transferência do Vitão para o Flamengo. A proposta que o Flamengo fez ao jogador é muito boa, o contrato é de 4 anos, podendo chegar a 5, explicou. É oficial? Entretanto, uma informação que acabou surpreendendo é que o jornalista revelou que atualmente a prioridade é Vitão. Ou seja, se ocorrer o acordo com o atleta, o clube carioca desiste da chegada de Danilo, que prioriza o Flamengo diante dos demais interessados. O Flamengo não pode esperar, já que é prioridade total. Tem outros nomes na mesa. Se o Vitão vier, o Danilo não vem, já que o Flamengo está buscando apenas a contratação de um zagueiro e as 2 contratações custariam alto para o Flamengo. Flamengo de José Botto decide liberar Pablo, Lohan e Thiaguinho e negocia as saídas do trio no mercado. O Flamengo está à iminência de anunciar a contratação de Danilo, defensor da seleção brasileira e que está rescindindo seu vínculo com a Juventus. A jornalista Raíza Simplício informou que ele escolheu o Mengão e decidiu voltar ao Brasil. O Santos também estava na parada, mas o atleta foi seduzido pelo projeto flamenguista. Ele chega para atuar mais como um zagueiro do que lateral direito, sua posição de origem. Já na Juventus, Danilo era considerado um zagueiro. Só na seleção brasileira que vem tendo problemas nas laterais, que ele fazia o papel ali pelo lado direito, mas não é mais sua preferência. Chegadas e saídas no Fla. Além do jogador, o Mengão também negocia com Vitão Beck do Internacional. As conversas acontecem através do dirigente esportivo, José Botto, que conhece muito bem o jogador desde os tempos de Shakhtar Donetsk.
Se os reforços estão chegando, o Flamengo já avaliou o elenco neste primeiro semestre e quer definir 3 saídas nesta janela de transferências. São eles, Thiaguinho, atacante, Lohan, atacante, e Pablo, zagueiro. Estão fora dos planos de José Botto e Felipe Luiz. Os 2 primeiros estão com ofertas na mesa. Há clubes brasileiros interessados no Thiaguinho e o CRF aguarda algo mais vantajoso para liberá-lo. Já Lohan, o CSKA quer contratá-lo de todo jeito. O Fla fixou um valor para liberá-lo aos russos, 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Se essa proposta chegar, ele será vendido. Pablo não terá espaço no elenco do Flamengo e já foi informado sobre isso, liberado para buscar um novo time. BAP e Botto têm postura firme sobre Lohan e Flamengo recusa nova proposta do CSKA. Flamengo recebe proposta oficial do CSKA por Lohan. O meia-atacante Lohan, de apenas 18 anos. É muito possivelmente o jogador mais promissor que o Flamengo tem em seu elenco hoje e por isso existe uma expectativa muito grande a respeito de seu futuro. Com tanto talento, a diretoria da equipe do Rio de Janeiro tratou de agir nos bastidores para renovar seu contrato e agora com vínculo até o fim de 2029. Aumentou a multa da joia para 100 milhões de euros, 600 milhões de reais de acordo com a cotação atual. Mesmo assim, o CSKA da Rússia surgiu como interessado e ofereceu 4 milhões de euros mais 1 milhão de euros por 100% dos seus direitos econômicos. Mas a proposta foi recusada. Na última segunda-feira 20 foi revelado que os russos não desistiram e aumentaram a proposta pelo craque. Nova investida e mais uma recusa do Mengão. Nos novos moldes foi oferecido 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais. E diminuiu a porcentagem que ficaria referente aos direitos econômicos do jogador de 18 anos. A oferta é por 80% em vez de 100%. No entanto, a diretoria do rubro-negro do Rio de Janeiro voltou a recusar a investida dos russos, segundo o Globo Esporte. A intenção do mais querido é receber mais dinheiro pelo jogador, visto que ele é visto como um jogador de muito potencial. Dessa forma, os cariocas enviaram uma contraproposta para o CSKA, 10 milhões de euros, pouco mais de 62 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos de Lohan. É bom lembrar que o Mengão tem 70% do jogador, enquanto os outros 30% pertencem ao Madureira. Agora BAP e José Botto aguardam a resposta dos russos sobre a contraproposta feita. Caso receba um aceno positivo, o negócio deverá ser fechado. Caso o CSKA não tope, existe o entendimento que outros clubes irão aparecer dispostos a pagar o que o Fla espera receber pela joia. Saída de Bruno Henrique do Flamengo ganha força após decisão de Rubens Menin. Bruno Henrique vai deixar o Flamengo em 2025? O Flamengo tem algumas preocupações neste momento. Para começar, uma dor de cabeça dentro do clube é sobre o começo preocupante no Campeonato Carioca, que vem sendo jogado pelo time alternativo. Para se ter ideia, em 3 jogos disputados até aqui na competição estadual, o rubro-negro carioca somou apenas 1 ponto em 3 partidas disputadas. Vale destacar que o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Outra dor de cabeça na Gávea é sobre o elenco. A equipe perdeu algumas peças nesta janela de transferências e pode perder mais um nome importante do elenco para este ano. O atacante Bruno Henrique pode estar deixando o Mengão em breve. Isso se deve ao fato de que o Atlético Mineiro está forte no páreo pela contratação. Segundo Fabrício Lopes, o dono do Galo, Rubens Menin, já teria sinalizado pagar o valor desejado pelo CRF, ainda conforme a apuração do setorista flamenguista nos bastidores. O dono da SAF atleticana teria se reunido para ter conversas iniciais com o diretor de futebol do rubro-negro carioca, José Botto, e teria topado pagar o valor pelo atacante. Quem ainda pode chegar ao Flamengo para 2025? Para começar, até agora, quem chegou ao time comandado pelo treinador Felipe Luiz foi o atacante Juninho. Ele chega para ajudar o ataque flamenguista que já perdeu Gabigol e não tem Pedro, que segue lesionado. Até o momento, a expectativa é que o Fla ainda busque a contratação de 2 reforços. A ideia seria a busca por um volante e um zagueiro para repor situações específicas do elenco. Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca. Na noite da próxima quarta-feira, 22, às 19 horas, o Flamengo encara o Bangu em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. No momento, a equipe está em 11º lugar com 1 ponto. E você, torcedor? O que você acha da saída de Bruno Henrique do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.